Olá, seja bem-vindo ao Radar Executivo. Essa série que a gente está fazendo de bate-papos com os nossos líderes, com os nossos executivos que estão na frente das nossas diretorias. Hoje estou falando sobre capital humano. Tenho certeza que você vai pegar boas dicas, boas orientações e principalmente vai se encantar sobre alguns temas que a gente vai debater. Essa série que a gente está fazendo tem o princípio de vocês terem um acompanhamento das principais ações que a gente vai realizar. Hoje comigo está o Emerson Dias e o Luiz. Sejam bem-vindos ao programa. Emerson, tudo bem? Tudo bom, Boli? Salve geral para todo mundo que está nos escutando agora. Luiz, um prazer te ter aqui depois de muito tempo te vendo ao vivo, meu amigo. É verdade, ao vivo é a primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, gente, muito bom. Hoje queremos conversar com esses dois grandes feras, atuando de maneira muito intensa com aquilo que a gente fala capital humano. Para poder começar um pouco sobre esse tema, gostaria primeiro que você se apresentasse para os nossos associados, os nossos parceiros. Quem é o Emerson e quem é o Luiz? Por favor, Emerson. Essa pergunta é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Quem sou eu? Mas, assim, digamos em termos de rótulos, né? Eu sou professor universitário, né? Fui executivo de algumas companhias por 2 décadas e alguma coisa. Hoje faço doutorado, estou na fase agora de caminhar minha pesquisa, que inclusive quero falar um pouco sobre ela aqui também, nessa oportunidade. E atuo também como consultor de carreira, né? Então, meus assuntos são carreira, os assuntos relacionados a capital humano, né? Liderança, gestão de pessoas. E tenho alguns livros publicados, né? O último, inclusive, é sobre carreira. E me dedico a essa temática, com muito afinco, com muito prazer, inclusive. Muito bom. Luiz, você? Eu sou Luiz Oliveira, eu atuo atualmente como Head de Finanças da Robert Half, para a América do Sul. A Robert Half, para quem não conhece, é a maior empresa de recrutamento especializado do mundo, né? Estamos aqui no Brasil há 16 anos. Tenho formação em Big Four de auditoria, desenvolvi minha carreira aí de 30 e poucos anos, né? Não vou falar exatamente quanto, para não dizer a minha idade, 30 e poucos anos em auditoria, contabilidade e finanças, né? Assumi recentemente aí a posição de VP adjunto de capital humano na Nefac. Para mim é um grande prazer, né? Conseguir contribuir aí com a associação um pouco mais do que já vinha contribuindo. Muito bom, tenho certeza já o primeiro insight de vocês que a gente vai ter um bate-papo muito agradável. Você, Emerson, saiu de uma vida executiva, que você falou de 20 anos, né? E foi para o mercado de consultoria e de educação, né? E Luiz, você atua teoricamente diretamente numa grande corporação que ajuda na escolha dos melhores executivos dessas áreas. Vocês acham que a educação de qualidade hoje ela está sendo reforçada no mercado corporativo? Como que a gente poderia dar um panorama dessa educação, diria, de qualidade efetivamente? Então, qualidade a gente entende como sendo uma coisa que é replicável, né? Quando você fala, eu vou no restaurante porque tem uma qualidade lá no bife que ele serve, né? Ou na salada, na lasanha, sei lá. Então a gente fala, ele é capaz de toda vez que eu vou lá, ele replica o mesmo padrão das coisas que me servem. Então isso a gente entende como qualidade, né? E a qualidade da educação, eu acho que ela tem um desafio que é ela se melhorar constantemente, né? Não é o repetir o mesmo padrão. Então acho que por si só a educação já é desafiadora nesse sentido, né? Perfeito. Porque as empresas estão ali criando inovações e etc. E muitas vezes a universidade está um pouco atrás disso, né? Porque ela não consegue muitas vezes antecipar as tendências e deixar o profissional pronto. Então acho que busca por qualidade da educação vai ser uma missão eterna das universidades, das escolas, né? E uma demanda eterna também das organizações. Acho que o grande desafio, acho que por isso que a gente inclusive está aqui hoje, né? É falar como é que uma associação como a Nefac pode ajudar, inclusive, as organizações e as universidades nesse desafio, né? De buscar uma qualidade constante naquilo que entrega em prol do mercado, né? É isso, Luiz? É isso. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que ir até um pouco mais atrás, né, e falar daquela educação básica, né? Educação nas escolas, educação primária, né? Que hoje a gente
a gente investe muito pouco, né? Nós falando como brasileiros, né? A gente investe muito pouco na educação de base, né? E é isso que faz com que o profissional, né? Ele desenvolva atributos para que ele consiga até absorver, né, mais conhecimentos no futuro e conseguir se transformar num profissional de excelência, né? Então, eu acho que a gente tem que passar a dar uma atenção maior à educação de base, né? E aí, claro, depois que nós estamos falando de uma continuidade, né, nessa educação, eu acho que as próprias empresas, elas podem contribuir, né? E algumas empresas já fazem isso, incentivando o desenvolvimento de soft skills, né, para os funcionários que atuam na empresa, e até algumas incentivando financeiramente ao desenvolvimento de hard skills, né, de conhecimentos mais técnicos. Mas aí eu concordo com o Emerson que nosso papel aqui na NEFAC, né, ele acaba sendo chave, né, nesse contexto, né, porque ele ajuda esses profissionais a se inserirem no mercado de trabalho dentro de um ambiente, né, de networking, de troca de conhecimentos, e aí eu acho que a gente pode ajudá-los, né? Eu acho que esse ponto tem uma relevância muito grande, porque a educação, ela também está integrada à questão de relacionamento, né? Sim. Não é um conteúdo somente que a gente está falando acadêmico ou técnico, ela tem que trazer numa educação corporativa habilidades que são desenvolvidas através de um relacionamento, né? Eu queria pegar esse gancho, o Luiz trouxe bem, né, a questão do relacionamento, que é uma soft skill, acho que das mais importantes, né, para a carreira, enfim, para negócios, tudo isso. E é muito interessante, né, que uma associação como a NEFAC, por exemplo, que vive do network, né, de promover o network. E muitas vezes a pessoa está no campo acadêmico, não participa de uma associação como essa, e às vezes ela fica um pouco isolada do que está acontecendo no mercado efetivamente, né? Então eu acho que a NEFAC representa bem este polo de integração de escolas e empresas, principalmente na questão do network, que é uma habilidade, né, essencial. Sem dúvida. A gente tem realizado, né, mas se vocês, Luiz também sabe, a gente tem, já há alguns anos a NEFAC tem desenvolvido cursos que a gente chamava em company, né? Nos últimos anos, né, 2023, isso foi muito maior, né? As parcerias juntando as academias, empresas de consultoria, trazer uma educação corporativa efetivamente tem ajudado muito as empresas e a NEFAC também nesse papel novo de desenvolvimento. E para 2024 a gente está fortalecendo a questão no sentido de educação corporativa, né? Então tem tudo a ver com essa agenda que vocês vão desenvolver este ano, mas eu não podia deixar de perder a oportunidade de falar do nosso ecossistema de educação, né? Então a gente está com as principais academias, com as principais empresas de consultoria, com pessoas de uma bagagem, né, assim como vocês, para poder fazer essa conexão de uma maneira prática, né, e juntando de novo as academias, não deixando nunca de fortalecer o pilar da academia. Agora, muita coisa tem mudado, né? E olhando de novo alguns cargos, algumas funções, talvez, se a gente fosse olhar 5 anos atrás e olhar as funções, talvez da área financeira, hoje os rótulos, os cargos, os desafios têm mudado drasticamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem escutado falar um pouco de coisas novas, né? Mas ainda não maduras, diria, no mercado corporativo. Longevidade de carreira, Emerson, é um tema que a gente sabe que você já está estudando há algum tempo, se aprofundando. Eu queria que você desse alguns insights de que é essa longevidade de carreira. Muito bom, ótimo tema, é o tema que eu estou, né, mais dedicado no momento, é a minha tese de doutorado, né, então eu estou profundamente de cabeça dentro desse assunto, e esse tema é uma coisa que as pessoas têm falado assim popularmente, né, sobre buscar longevidade de carreira, longevidade e tal, mas não há um conceito que explique, né, o que é longevidade de carreira. E essa é uma demanda presente porque nós temos a longevidade humana, né? O ser humano nunca viveu tanto quanto agora, né? A nossa expectativa de vida está na casa dos 80 anos e daqui a 20 anos vai estar na casa dos 100 e alguma coisa. Se a gente pensar que as pessoas se aposentam legalmente aos 65 anos em média, uma coisa era eu viver até os 65 anos, né, me aposentar e passar 10 anos aposentado e morrer. Outra coisa é me aposentar aos 65 anos e passar 30 anos aposentado, né? Porque eu vou viver mais.
Então isso gera uma demanda do próprio indivíduo, que dificilmente vai querer ficar parado sem fazer nada. Um indivíduo que tem uma história de vida profissional que pode contribuir, né, que pode trabalhar na formação de outras pessoas, contribuir para a sociedade com o seu trabalho, e uma questão até econômica, porque não há fundo de pensão que consiga pagar uma pensão de 30 anos se o cara trabalhou apenas, né? Se o cara trabalhou 30, 35 anos, não acumulou capital para viver mais 30. Então você tem aspectos aí de diversos setores, né? Tanto do econômico quanto do intelectual, do psicológico das pessoas. Então, longevidade de carreira é um conceito que eu estou definindo como sendo a extensão da vida laboral do trabalhador mais velho, e o trabalhador mais velho é aquele que a gente chama de 50 a mais. Né? A literatura aponta que por volta de 50 anos, esse trabalhador é chamado de profissional mais velho. Que no Brasil a palavra mais velho tem um certo tom pejorativo. Mas se você olhar a literatura internacional, ela fala old worker, tranquilamente. Né? Porque é uma perspectiva de velho não no sentido de ultrapassado, no sentido de experiente. Né? Então também acho que uma incumbência você tirar esse rótulo da palavra velho como se fosse uma coisa ruim, né? E não é simplesmente um mais alto grau de experiência. Então a longevidade é isso, né? O que eu preciso fazer, ou o que o indivíduo precisa fazer para que a sua carreira se prolongue. Por quê? Há uma necessidade econômica, há uma necessidade intelectual, volitiva, né? do cara se sentir útil para a sociedade e faz bem para todo mundo, né? Então o conceito é uma coisa ainda pouco explorada, que eu espero daqui a 1 ano e meio, quando eu defender a minha tese, vai ser uma coisa bastante forte no mercado. Espetacular. É isso mesmo, né, Luiz? Concorda? É isso. E na verdade eu queria até fazer uma pergunta para o Emerson, que ele é um expert nesse assunto. Como as empresas elas podem começar a se preparar para absorver, né, essa nova realidade de carreiras mais longas, né, que é exatamente o que você está mencionando. Sim. Ou até, né, pensando como o profissional pode se preparar, né, as empresas e os profissionais, de forma que ele desenvolva conhecimento que permita que ele se desenvolva profissionalmente mesmo fora das empresas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem muitos fatores, né? O primeiro fator que eu acredito que as empresas precisam fazer é treinamento do corpo gerencial. Por quê? Vou dar um exemplo prático, né? Outro dia eu falava com um rapaz de 52 anos que ficou um tempo nos Estados Unidos, num sabático, e agora ele voltou. Uma pessoa altamente qualificada e ela não está encontrando trabalho. E aí eu perguntei para ele o seguinte: escuta, você está sofrendo algum tipo de preconceito nas entrevistas? Ele falou: não, de forma alguma, porque eu sou uma pessoa muito qualificada, falo super bem e tal, não sei o quê. Eu falei: e quem é que está te entrevistando? Aí ele falou, eu falei: qual é a idade dessas pessoas? Ele falou: estão na casa dos 30, 30 e poucos. Eu falei: pois é, então você está sofrendo preconceito. Por quê? O gerente hoje de 30 e poucos anos, ele olha para um trabalhador de 50 e enxerga uma pessoa envelhecida. Por quê? Porque na cabeça dele o estereótipo da pessoa que não sabe mexer com tecnologia e aquele monte de coisa que são estereótipos, não é a verdade, não é a realidade. Né? Então, o primeiro passo que as empresas vão fazer é oferecer um treinamento para o corpo de gestão. Para que essa pessoa, quando olhar um candidato, uma candidata 50 a mais, e não ver uma pessoa ultrapassada, mas ver um potencial. E o outro elemento que você trouxe aí também muito importante, que é do indivíduo se manter ativo, é cuidar dos níveis de empregabilidade. E os níveis de empregabilidade dependem do que a gente estava falando antes. Relacionamento e conhecimento. Né? Competências de capital humano puras e simples. Agora, nessa questão eu concordo plenamente com você, quando você fala da educação, né, essa é a grande preocupação, se a gente for olhar no contexto amplo, porque a gente está falando de igualdade ou de sustentabilidade ou de social, mas em muita empresa ainda de uma maneira sem grandes práticas efetivas na sua gestão, né? E olhar essa questão, a gente até tem diversas ações feitas sobre os 50 a mais, né, Emerson, né, e Luiz com um comitê que vocês formaram, enfim, mas não ficando nos 50 a mais, mas voltando à questão de empregabilidade, as pessoas que estão nessa faixa etária de idade, elas têm já um preconceito de achar que elas estão velhas, né? Por diversos fatores. Então eu acho que a primeira coisa é a gente tratar desse preconceito, porque se você já se põe numa categoria já menosprezada, você dificilmente vai conseguir olhar. Como que hoje nenhuma empresa
eu falo nenhuma empresa que eu tenha visto, tem um programa de continuidade de vocês. Tem programa de aposentadoria, né? Você chega a 60 anos, as empresas te põem num programa de aposentadoria para poder fazer algum trabalho X. Sim. Mas não te preparar psicologicamente para você talvez desempenhar um novo função aos 50 anos. Você, olhando isso nas empresas corporativas que vocês convivem e na tua experiência, isso de fato está acontecendo? Tem preparo, da mesma forma que a aposentadoria, para um preparo psicológico de uns 50 a mais, diria não, de uns 60 a mais, que os pacotes de aposentadoria é após 60, né? Tem, Luiz, quer comentar alguma coisa lá na... Na realidade, nós não vemos isso com frequência. Hoje, efetivamente, quando a gente pensa no mercado, a gente vê nos últimos anos, né, o corpo gerencial ele acabou rejuvenescendo muito rápido, né? Então isso faz com que realmente essa visão, né, do entrevistador, né, de mais jovem, né, de trazer esse preconceito, isso realmente existe, infelizmente, né? Então eu vou muito nessa linha do Emerson, né? A gente precisa preparar, né, esse corpo gerencial para poder absorver essa nova realidade do mercado, né? Que são os profissionais que estão realmente chegando numa maturidade de idade, né? Dentro da carreira, né? E eu acredito também que esses profissionais eles têm que ter a consciência que eles não podem se isolar do mercado, né? Eu acho que Como prepará-los? Exatamente, como prepará-los. Eles se mantendo ativos, né? Tanto em termos de networking quanto em termos de desenvolvimento, né? Isso faz com que eles deixem de se isolar, né, no mundo à parte, né? E façam parte do ecossistema. Então acho que é isso que é importante, é fazer com que eles sejam inseridos dentro do ecossistema, né? E quando eu digo eles, na realidade somos nós, né? Porque tem uma questão, Bolita, pegando essa questão sua também, que você trouxe o seguinte, porque as empresas muitas vezes elas só olham o elemento custo. Então elas pensam o seguinte: poxa, eu tenho aqui um analista sênior que me custa tanto. Se eu trocar ele por um júnior, eu vou ter uma economia ali de algum valor. Só que as pesquisas mostram que se você fizer a conta por completo, o trabalhador mais velho ele tem menos absenteísmo, ele tem mais conhecimento, ou seja, a expectativa de retorno ela é bem maior. Então é claro que você tem que equilibrar a sua força de trabalho, né? Uma parcela de pessoas mais experientes, uma parcela de pessoas mais novas, porque o jovem tem a função na sociedade de trazer a coisa nova, né? Isso é natural da humanidade. Mas você tem que mesclar, né? A gente vê muito uma glorificação da juventude, achando que só o jovem, né, é que importa. E a gente desperdiça muitas vezes o talento da pessoa mais madura, né? Há um ditado africano que eu acho que é lindíssimo, que diz o seguinte: quando morre um idoso, né, um ancião, morre uma biblioteca. Olha. Não é? Então eu acho que se você tem a possibilidade de você manter uma pessoa sênior na sua equipe, você tem que fazer. Porque não é só uma questão de custo, é uma questão de retorno, é uma questão inclusive de preparação emocional da equipe olhando esse profissional. Emerson, a gente já está ansioso no estudo que você está fazendo, e a gente vai entender um pouquinho melhor longevidade de carreira pelo lado do profissional e pelo lado da empresa. Acho que é importante a gente ver qual é o papel da empresa nesse mecanismo de transformação, né? Exatamente. Olhando um pouquinho transformação, e não tem como a gente falar um pouquinho da tanta inovação tecnológica, né? Diria um bombardeio teoricamente mental que é colocada no ser humano, né, independente de idade, e muita mudança talvez de atribuições com o uso da tecnologia, né? Eu diria tecnologia no sentido mais amplo, tá? Não só falando de inteligência artificial, mas coisas sejam robotizadas ou compartilhadas em si. A tecnologia, como ela pode ser um grande aliado do executivo olhando o capital humano, e que barreiras precisam ser quebradas na mentalidade quando a gente fala tecnologia. Eu não sou da área técnica, né? Não estamos falando disso, estamos falando de um indivíduo que é um profissional capacitado que tem habilidades de tecnologia. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, Boli, eu vejo assim, a tecnologia ela tem que ser um acessório para as capacidades humanas, não é? Não vejo que ela possa, o que ela vá substituir. Então eu vejo, por exemplo, que na parte de criatividade, né, inovação,
eu acho que a gente sempre vai ser melhor do que a máquina. Então a gente tem que usar a ferramenta para nos auxiliar, né? Eliminar trabalho repetitivo, trabalho que não agrega verdadeiro capital humano, né? Porque se eu vou pensar na definição específica de capital humano, é o capital psicológico, é o capital intelectual, é o capital emocional e social. Nenhum deles é tecnológico, né? Então, quer dizer, se eu tiver a ferramenta para poder fomentar, usar esses outros capitais que estão dentro do capital humano, eu acho que a sociedade só tem a ganhar, né? E você sabe que hoje, né, se fala de inteligência artificial, de tecnologia, né, como uma preocupação, né, no sentido de empregabilidade, né, de carreiras que vão desaparecer. E a história diz, né, que durante a primeira revolução industrial aconteceu exatamente a mesma coisa, né? E na realidade os reflexos foram os opostos, né? Em países mais desenvolvidos da Europa, por exemplo, a empregabilidade aumentou, porque começou a perceber que precisavam de profissionais mais qualificados, né? Até para você programar as máquinas, né? E interpretar, né, as informações que eram geradas por elas. E no nosso caso, né, na nossa realidade de hoje, para mim é exatamente a mesma coisa, né? Claro que algumas carreiras, né, algumas profissões, elas vão serem modificadas, né, na forma de fazer o trabalho, mas na realidade elas não vão deixar de existir. Né? O homem tem, né, uma característica, né, o ser humano, né, tem uma característica, uma vantagem perante qualquer máquina, né, que é a capacidade de julgamento, né? Sem isso, né, não tem tomada de decisões, né? Então eu realmente acredito que as profissões, algumas delas, elas vão se desenvolver, né, a ponto de serem alguns perfis serem modificados, mas elas não vão deixar de existir. Sim, eu acho que eu vejo uma grande oportunidade, na verdade, quando a gente fala de tecnologia e a gente pensa num novo profissional, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que criar esse ciclo de novo, de se reinventar, trazendo esses aprendizados de tecnologia, né? Eu tenho hoje a certeza de que as pessoas que estão assimilando tecnologia e usando ela como aliada, elas estão desenvolvendo um papel espetacular nas companhias, né? Eu tenho, sim, a preocupação que acho que é uma ameaça para aqueles trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos talvez mais... Igual que foi um cartão de crédito que hoje todo mundo opera, né? Enfim, eu acho que essa evolução, mas tenho certeza, e eu gosto quando vocês falam nesse sentido, que temos um aprendizado novo, né? E ela é um meio para nos conduzir. A tecnologia por si também, Emerson e Luiz, que tem fomentado diversas coisas, mas também tem provocado uma questão de saúde e falo também de bem-estar, né? Muitas vezes a gente fica olhando para um computador, né? A pandemia acho que foi um forte, né? Salas, reuniões o tempo todo, e a gente largou um pouquinho um bem-estar, né? De saúde, diria, né? Sim. Qual é o enfoque que vocês estariam dando hoje, pós-pandemia, mas a gente está sofrendo algumas coisas, de uma saúde mental, de uma saúde, teoricamente, com também um executivo, e a gente tem que zelar. Qual a opinião de vocês? O que a gente precisa fazer nesse mecanismo? De que maneira as empresas ou os indivíduos têm que cuidar do seu bem-estar? Sim. Bom, o que eu vejo, assim, né, é inegável que você tem, né, os números de casos, né, de pessoas com saúde mental deteriorada, eles são muito maiores hoje, enfim. E a gente vive diante de uma infodemia, né, que é uma pandemia de informações. A gente está bombardeado... Como é que você chamou? Desculpa. Infodemia, né? Então, é uma pandemia de informações. Então a gente precisa fazer uma certa dieta da informação também, não é? Como a gente não come comida ruim, evita comer comida ruim, a gente também tem que consumir informação boa. Então eu acho que o primeiro filtro importante é você não precisa ver tudo, não é? Eu estava comentando aqui antes de a gente começar a conversar que eu adoro os memes, né? Os memes são a oitava arte do mundo. Porque me fazem bem, me fazem dar risada, não é? Então muitas vezes eu prefiro olhar uma página de humor que vai me fazer rir do que uma informação que talvez não vai me agregar nada, né? Então acho que o primeiro passo é fazer uma dieta da informação.
E o segundo passo, que as organizações têm que olhar muito, é o monitoramento constante da saúde mental das pessoas, né? Porque são doenças silenciosas. Sim. Né? Então, as empresas têm que olhar isso, porque isso também reflete em questão de custo, não é? O absenteísmo, o adoecimento, por Estado isso é pesado, essa conta é pesada. Então, isso acaba trazendo consequências na economia, né? Devido às questões de saúde mental. Então, tem que monitorar e prestar muita atenção, assim, e nos mínimos detalhes, né? Porque às vezes a gente menospreza como é que você tá? Tô tudo bem. E você às vezes não investiga se tá tudo bem realmente, né? Então, eu acho que tem que ser um pouco mais cuidadoso. Então, eu acho que são cuidados nesse sentido, né? Que eu diria. Inclusive psicológicos, muito forte, é. né? Não é só numa pergunta, mas talvez Sim. você encontrar uma ajuda de alguém para poder ajudar no momento que você está tendo. Exatamente. E eu começo a perceber, né, que claro que ainda tem bastante espaço para evolução, mas as empresas estão começando a se preocupar com isso, né? Porque passamos por um período de pandemia em que as dificuldades vieram, mas as empresas continuaram precisando ser competitivas. Sim, né? sim. Então, houve ali um certo estrangulamento do profissional no sentido de, ok, mas eu ainda preciso do resultado. Né? Ok, né? O cenário lá fora da sua casa está complicado, você pode ser que fique doente, mas eu ainda preciso do resultado. Né? E isso gerou realmente um estresse muito grande, que em alguns casos foi difícil de controlar. Então, hoje as empresas estão um pouco mais preocupadas com isso. Mas eu ainda acho que é difícil de identificar, porque você ainda depende do profissional, né, virar e falar, opa, tem alguma coisa errada, né? Preciso de ajuda. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, acho que já foi dado, que a gente entende que existe um problema. Né? Mas agora eu acho que o que a gente precisa ter é uma eficiência em como detectar previamente, né, antes que ele aconteça, né, e criar medidas para a gente atenuar essa carga pesada emocional que a gente cria sobre as nossas equipes. Né. Eu acho que sim, existem benefícios, né, vamos dizer assim, como trabalho remoto, né, que acaba reduzindo a locomoção, né, dos funcionários, né, isso reduz um pouco o nível de estresse, né, alguns benefícios que as empresas oferecem para tratamento de saúde mental, enfim, mas eu acho que ainda existem alguns passos que a gente precisa dar para que realmente a gente tenha um equilíbrio, né, entre produtividade e profissionais saudáveis. Eu faço uma analogia muito forte no que você falou. Eu acho que as empresas se preocuparam com um bem-estar físico, né? E eu vejo muito mais ações nesse físico, dando academia, enfim, vários programas que tem, inclusive montando academia no próprio prédio onde elas têm escritório. Agora, sim, no mental, eu ainda não vejo muitas ações, né, olhando isso, e é um sério problema que acho que a gente tem. Um outro executivo nosso fala que é obesidade mental, né? Sim, então a gente tem que cuidar, né, pela quantidade de dados, pela quantidade de informações e a pressão que você comentou muito bem, a pressão o tempo todo de um executivo de mostrar o resultado e ter que ter tudo isso. Gente, vocês estão já há algum tempo dentro da NEFAC, o Luiz assumindo hoje também como head adjunto na área de capital humano, mas já participando já há mais de 3 anos, né? Dentro dessa diretoria, e o Emerson está na frente desde o início, quando a gente criou o Capital Humano, que vão fazer 5 anos já que a gente tem essa separação, diria, que antes ficava um pouco com a administração, e há 5 anos a gente separou, criou o Header de Capital Humano. Enfim, muita coisa a gente realizou, mas a gente quer olhar e escutar um pouquinho vocês, o que a gente pode esperar para este ano, né? Em cima um pouco dos pontos abordados. Temos uma agenda intensa para Capital Humano em 2024, o que a gente pode esperar, e também fiquem à vontade de convidar aí o nosso público para poder fazer parte das diretorias que vocês estão fortalecendo e montando. Certo, sem dúvida. Temos uma agenda, né? A gente tem, como todo ano, já o 7º ano será o encontro de carreiras. Meu né? Deus do céu. Todo ano a gente para no momento para discutir as tendências que está acontecendo no mundo das carreiras. Esse ano, né, teremos o 7º, e aí eu convido quem está escutando essa conversa aqui para sugerir assuntos. A gente tem algumas ideias, mas óbvio que ele acontece no 2º semestre, então a gente tem tempo para fazer o ajuste fino aí de temas. Ou de convidados, né, que as pessoas queiram ver aqui falando também, vai ser legal.
Esse é a nossa agenda anual. Temos um evento agora no primeiro semestre, junto com a área de tributos, né, que vai ser bem interessante, que envolve espetacular isso. Saúde mental, envolve esporte. Então vai ter algumas personalidades aí que vão trazer os seus depoimentos. A gente está trabalhando nisso. E os temas de apoio dos eventos cross, das outras áreas, que também são sempre relevantes, né? Eu gosto sempre de dizer que não faz evento sem me consultar, né? Porque sempre tem uma pontinha ali de capital humano que dá para inserir na agenda. E a gente, claro, que apoia todo evento da ANEFAC, né? Ou como capital humano ou simplesmente como participante também para ouvir as novidades, né? Então, acho que em grandes linhas são esses dois assuntos aí, e a gente vai estar fortemente nos eventos cross também, né? Legal. Luiz, algum comentário sobre eventos, essa agenda intensa que a gente tem? Uma agenda bastante intensa de novo, né? E só para abrir um pouco o apetite do pessoal, né? No encontro de carreiras que nós fizemos no ano passado, falamos sobre carreiras em inteligência artificial, né? Então, que é um tema que a gente debate muito, né? Porque tá muito em evidência, e esse é só um exemplo dos assuntos que nós tratamos nos nossos encontros de carreiras, assuntos atuais, né? E que impactam a todos nós. E você lembrou muito bem esse evento de coisas práticas, trazendo exemplos, né, do dia a dia, do cotidiano brasileiro, para poder mostrar esse tipo de coisas. Eu acho que a gente tem uma agenda intensa, tenho certeza que o capital humano é um desafio de toda a organização e de todo profissional que quer se manter atualizado. Então, a você que está nos acompanhando, a você que está vendo esse programa, qualquer dúvida, pode encaminhar seu e-mail capitalhumano@anefac.org.br, que eles e os seus times estarão respondendo e criando talvez assuntos para a gente poder estar debatendo nos próximos eventos, né? Sim. E uma coisa também que é legal é a revista da ANEFAC. Legal. Né? Eu acho que também quem está nos escutando aqui pode sugerir temas, pode sugerir personalidades que queiram, né, que tenham um assunto legal sobre a Capital Humano, que queiram contribuir, porque a gente está sempre montando a pauta e sempre pensando, poxa, qual o assunto do momento, o que será legal, quem pode escrever para a gente. Então também é importante que as pessoas sugiram, né, as pautas para a gente investigar e trazer as novidades aí que tanto o mercado quer, né? Bom, quero agradecer vocês dois, não sei se vocês têm alguma mensagem final, fique à vontade, Luiz, Emerson depois, pode fazer as suas considerações finais, meu amigo. Agradecer a oportunidade que a ANEFAC nos dá de estar diante dos associados, de explicar um pouco do nosso trabalho aqui na pasta de capital humano, convidá-los a participar dos eventos, né, que o Emerson bem comentou, convidá-los a se associarem à ANEFAC, porque aqui a gente tem muito conteúdo em todas as áreas relacionadas a finanças, e a possibilidade, né, como nós falamos agora há pouco, né, de criar uma rede de relacionamentos, que é muito importante para o desenvolvimento das nossas carreiras, assim, é fantástico, é fenomenal. Então eu convido a todos a participarem e espero poder vê-los em breve. Eu também faço, né, minhas palavras do Luiz, convido a todos a participarem da ANEFAC efetivamente, né, tanto como associados, como participando dos eventos, são eventos incríveis, que ajudam a gente a desenvolver o nosso network, o nosso relacionamento, que é algo tão importante, principalmente no mercado competitivo que a gente vive. Também dá risada, né, Boli? Porque ajuda na saúde mental, os eventos, aí tudo bate-papo, se conversa, né? Então cria histórias, inclusive algumas histórias que a gente depois conta lá na coluna do Lorde Scratcha, que é a coluna que eu escrevo na revista da ANEFAC, né? Sempre com uma pitadinha de humor. Então eu acho que a ANEFAC é isso, é uma possibilidade de você se juntar com gente boa, com gente que tem assunto, que tem conteúdo e que ajuda você a desenvolver a sua própria carreira. Dentro desse tom que é para a gente também se divertir, Emerson, já te peço para você se preparar com a nova dancinha para o nosso congresso, né? Tradicionalmente você já tem acoplado a dancinha num tema de encerramento, então por favor, né? O Boli sabe que todo ano, no meu aniversário, eu peço para as pessoas cantarem We Are The World, né? Porque eu não gosto muito de cantar parabéns, eu fico tímido atrás do bolo, aí eu inventei de cantar We Are The World. E eu faço isso já há 30 anos nos meus aniversários. Então agora saiu na Netflix aí o documentário, né? A Noite que Mudou o Pop, que é o documentário contando como é que foi a gravação do clipe e tal.
E o que eu recebi de mensagem de gente, você já assistiu, você já viu, você tem que ver, não sei o quê. Porque tem essa tradição. Então, quem sabe, né? Daqui a 30 anos nós estamos falando das tradições de dançar no congresso da NEFAC. É isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado, Luiz e Emerson. Tenho certeza que você conseguiu pegar algumas dicas, algumas sugestões, principalmente da gente cuidar da nossa saúde mental e da saúde física, sem perder essa questão de longevidade, né? Eu adorei, vou querer ver muito de perto esse conteúdo que você vai... São 2 anos, né, Emerson? Falta 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então vamos acompanhar um pouco em cima disso e peço mais uma vez para você que está ligado ao capital humano, que tem dúvidas, preocupações ou insights, venha e faça parte do capital humano da ANEFAC. Um abraço a todos, até a próxima.